Primeiro livro de Crônicas 21, versículo 1, está escrito assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Somente até aqui. Você acredita que isso aconteceu? Você acredita que Satanás incitou Davi? E você acredita que nós vencemos o diabo pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho? Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, desocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que seja Deus. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer. Todos viemos para te adorar, para te glorificar, para exaltar e bendizer ao teu nome, para cultuar ao Senhor, para ouvir e aprender a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Quando nós nos deparamos com a Escritura, está registrado, não é, que tudo que foi escrito é para nos ensinar, para ensino nosso, como diz lá Romanos 15, versículo de número 4. E a palavra diz que Deus cria todos os anjos e ele cria para funções diferentes. E ele vai criar um querubim ungido. E esse querubim ungido, ele é único, né? A Bíblia fala também somente de um arcanjo. Agora, querubins tem no plural, serafins tem no plural, hostes celestiais tem no plural. Todavia, querubim ungido só tem um. E Ezequiel 18, Ezequiel 28 diz que esse ser que estava próximo do trono de Deus era o mais sábio, era o mais belo. Nos diz Isaías 14 que em determinado momento esse ser veio ao seu coração, que ele queria subir acima do monte do Senhor e ser semelhante ao Altíssimo. O texto de Isaías diz: tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. No Monte Santo da congregação, dos lados da banda do norte, ele queria ser Deus. Ele queria ser igual a Deus. Mas Deus só tem um. Criador só tem um. Todo-poderoso só tem um. E assim, o anjo, o querubim ungido, o anjo de luz, vai ser expulso lá da glória para fora. Mas ele não é expulso sozinho. Ele leva consigo um terço dos anjos de Deus. Então, o primeiro pecado, note que o texto de Isaías 14 sempre é primeira pessoa. Eu, o ego, o orgulho. O primeiro pecado é o orgulho. Satanás queria ser igual a Deus. Muito bem. E ele trabalha no coração do primeiro casal, dizendo: Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos, vocês serão igual a Deus. E assim, a Eva, o Adão, comem, não é? E o bem eles já conheciam, eles vão conhecer o mal. De lá para cá, Satanás trabalha para incitar a todos, seja quem for, a pecar. Alguns já estão deliberadamente entregues a ele, porque se entregaram a ele. Vivemos em dias, amados, que a palavra deixa claro que a atuação demoníaca seria muito maior, e já acontece. Hoje em dia o pessoal adesiva o carro, Exu. Hoje em dia aqui na Vila Dia já tem ali, barra do Exu. Mês passado teve a marcha para Exu na Avenida Paulista. Vivemos em dias em que o negócio está escancarado. Só não vê quem não quer. Agora, tirando esses que já são dele, já se entregaram, se renderam ao inimigo, inclusive tem a igreja de Satanás em nosso país, para você entender a seriedade da coisa. O
templo satânico dos Estados Unidos cresce de maneira avassaladora. Mas muito bem, o diabo trabalha então para tirar da presença de Deus os que estão dentro da casa de Deus, dentro da presença do Senhor. Cabe então a cada um de nós vigiar e orar. Cabe então a cada um de nós se fortalecer no Senhor para não cair em tentação. Via de regra, o diabo trabalha basicamente em duas frentes. Uma delas é querendo pisar nas pessoas, esmagar as pessoas. Como assim, pastor? O diabo trabalha dizendo: você não vale nada, você não presta, você é um zero à esquerda, você nunca vai ser ninguém na vida, você não merece o amor de Deus, Deus nem lembra de você, você é um nada. E trabalha para menosprezar, para humilhar, para colocar a pessoa embaixo do chão, literalmente, não é? Pisá-la e humilhar. Agora, se a pessoa... E muita gente está assim, viu? Haja vista a quantidade de gente depressiva, haja vista, não significa absolutamente que toda causa de depressão em absoluto seja, não é, por conta disso, mas se não for tratado, a pessoa será oprimida a ponto de querer tirar a própria vida. E aí tem gente por aí, e eu já vi casos, já até me contaram, gente que corta os próprios pulsos, gente que já tentou o suicídio por mais de uma vez, não é? Quem é que trabalha para que a pessoa tire a própria vida? O diabo. O diabo trabalha e incita. E já vi vários casos de gente dizendo: ouvi uma voz, dê cabo na sua vida, resolva sua dor, alivie seu problema. E quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, não é? A depressão não é só uma questão que deve ser tratada com remédios, não. É uma questão também espiritual, tem que ser tratada pelo médico dos médicos, que é o Todo-Poderoso. É na presença dele que há segurança verdadeira, é na presença dele que há descanso verdadeiro, é na presença do Altíssimo que há paz verdadeira. E aqui compreenda, estamos falando de alguém, né, nada mais, nada menos que o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O diabo, quando ele percebe que ele não consegue humilhar, esmagar e pisar, que a pessoa sabe qual é a sua identidade, ela sabe: sou filho de Deus, sou filha de Deus, o Senhor me ama, o Senhor me amou, Deus é comigo e tem um propósito na minha vida. Quando o diabo vê que ele não consegue pisar, esmagar, ele vai trabalhar de outra maneira. Se não consegue colocar para baixo, ele vai trabalhar para colocar, para cima. Vai trabalhar no ego, vai trabalhar no orgulho, vai trabalhar na soberba. Você faz, você acontece. E a gente tem vários exemplos aqui na Bíblia. Você pega, por exemplo, Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho, ele acorda angustiado, porque ele não lembra do sonho, não lembra da revelação do sonho, e ele manda trazer todos os magos e astrólogos para que contassem. Ninguém sabe dizer nada, ele fica enfurecido, eles vão matar todo mundo. É então que Daniel vai lá e diz: calma, rei, calma, você vai saber. E ele vai em casa, ele chama os amigos, ele ora, ele clama a Deus: Senhor, é o Senhor que revela o oculto e o escondido. Deus revela a Daniel. No dia Daniel vai lá: ô rei, você quer saber? Homem nenhum pode saber, mas você é um Deus no céu que sabe tudo. Você estava na sua cama, você sonhou com a estátua. E a estátua tinha uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro. E aí continua a revelação. Depois você lê o capítulo 2 inteiro de Daniel, não é? O rei honra o Daniel e tal. Mas começa o capítulo 3 dizendo, sabe o quê? Que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua inteira de ouro, de 15 metros de altura, 6 metros de largura. O que o rei está dizendo com isso? Eu não sou só uma cabeça de ouro, eu sou todo de ouro. Ele mandou fazer uma estátua de ouro e deu ordem para que todos, quando tocasse a música, dobrasse o joelho. O ego, soberba, sou Deus, olha só. E aí você conhece a história, né? Os 3 amigos de Daniel preferiram ir para lá na fornalha do que dobrar o joelho. Deu até imagem, mas Deus foi com eles, Deus o livrou. Mas o rei não aprendeu a lição, não. Se você ler Daniel capítulo 4, o rei tem outro sonho, agora com uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore que chega até o céu. E as aves faziam ninho, e embaixo os animais estavam na sombra, comiam dos frutos. Mas o rei vê que vem um machado, algo, e corta a árvore, fica lá só o toco. Ele não entende mais uma vez. Deus usa Daniel mais uma vez para trazer a revelação. O Daniel vai dizer: rei, você é a árvore. Deus se engrandeceu, você chegou nas alturas. As aves, os animais representam os povos que estão debaixo da sua autoridade. Mas o Altíssimo manda lhe dizer: desfaça seus pecados.
Faça justiça, desfaça teus pecados, haja com misericórdia, senão você será cortado. Deus espera um ano inteiro. Aquilo que Daniel fala ao rei, entra por aqui e sai por aqui. Depois de um ano inteiro, um belo dia o rei Nabucodonosor sai no terraço do palácio. Ele olha para a Babilônia e ele abre a boca e diz: essa é a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha magnificência. Ele não tinha fechado a boca, veio uma voz do céu que disse: passou de ti o reino, você será contado entre os animais. E assim aconteceu. E o texto diz que as unhas cresceram, e o texto diz que pelos cresceram, e ele foi pastar 7 tempos, 7 anos, literalmente pastando. Depois ele é encontrado pelos seus capitães, literalmente como um bicho, como um animal. Seu entendimento volta, e ele vai reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor abate aqueles que andam na soberba. Só que Nabucodonosor não conhecia Deus. Aqui nós estamos falando de um homem, Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Estamos falando de alguém que foi ungido pelo Espírito Santo. Estamos falando de alguém que na força e no poder do Senhor, um gigante caiu, sucumbiu. Estamos falando de alguém que lutou batalhas e venceu, que Deus deu livramentos. Estamos falando de alguém que conhece a Deus. Estamos falando de alguém que conhece o Santo dos Santos. Estamos falando de alguém que sabe qual é o poder do Altíssimo. Mas em determinado momento, ele vacilou. A Bíblia não diz se foi Satanás no pé do ouvido ou se foi usando alguém. Porque às vezes o diabo vem no pé do ouvido e às vezes ele usa alguém. Alguém que está perto, alguém que está próximo, alguém que exerce influência. A Bíblia não diz se foi um caso ou outro. Fato é, Satanás incitou a Davi. E compreenda, o diabo sempre vai incitar para o mal. O diabo sempre vai incitar para o pecado. E aqui o diabo está trabalhando no ego de Davi, na soberba de Davi. Você é o cara, Davi. Você é o rei mais poderoso da terra. Ninguém tem um exército imbatível como o teu. Você não perde uma batalha. Você tem o maior exército do mundo. Por que você não conta para saber o tamanho do seu exército? A quantidade de soldados que você tem? E Davi, por falta de vigilância, cai nessa cilada, cai nessa arapuca. E Davi vai dar ordem para contar o povo. Queridos, esses dias eu estava vendo uma reportagem. Olha como o diabo é sutil. Uma mãe, uma jovem, estava com um bebezinho, poucos meses recém-nascido. O bebê chora desesperadamente, copiosamente. E quem tem filho sabe que geralmente é uma dessas 3 coisas. Ou o bebê está com fome, que mama bastante, é verdade ou não é? Ou fez cocô ou xixi, precisa trocar, ou possivelmente pode estar com cólica. Via de regra, né, com raras exceções, é uma dessas 3 coisas. A criança chorando, a mãe desesperada. Ao invés de chamar alguém, pedir ajuda, não soube o que fazer. No momento, num lampejo, Satanás a incita, sabe o que ela fez? Ela pegou a criança, foi na janela, jogou a criança pela janela. A criança caiu lá embaixo, morreu. A vizinhança, quando viu aquilo, chamou a polícia. A polícia veio, a criança morreu na hora, né? Bateu a cabeça, morreu. A polícia prende aquela mãe, que depois que viu o que fez, ficou desesperada. A reportagem chega, estende o microfone a ela e pergunta: por que você fez isso? Por que você matou seu próprio filho? E ela diz: eu não sei o que deu na minha cabeça. Veio uma voz que disse: joga essa criança. E eu joguei. Que voz você acha que foi essa? Quem você acha que estava por trás? E assim, não é só uma mãe que fica sem um filho, assim a gente que assalta o outro, assim a gente que fere o outro, fala o que não deve, é gente que machuca o outro, é gente que assalta o outro, e assim por diante. E a tendência é mundo afora, cada dia piora mais. Satanás então incita Davi. Isso incita Davi para pecar, para numerar o povo. Pastor, e por que isso é pecado? Se você ler o livro de Gênesis, Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, da praia do mar, como as estrelas do céu. Eu separei, né, pelo menos 3 passagens. Se você ler Gênesis 12, Deus vai dizer: farei de ti uma grande nação. Se você ler Gênesis 15, Deus diz: Abraão, sai fora da tenda, olha as estrelas do céu, se as pode contar, assim será a tua descendência. Gênesis 22, após Abraão ser
aprovado na prova de levar o Isaac ao Monte Moriá, Deus vai dizer: grandissimamente te abençoarei, e a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Joabe era o general. Quando ele recebe essa ordem, ele sabe que isso não agrada a Deus. Por isso que no versículo 3, estou ainda em 1 Crônicas 21, versículo 3. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? O rei está dizendo, o Joabe está dizendo: não faça isso, Davi. O Joabe está dizendo: não cometa essa loucura, Davi. Não faça tal coisa. Mas o versículo seguinte diz que a palavra do rei prevaleceu. E quando diz a palavra do rei prevaleceu, trocando em miúdos, Davi diz: quem manda aqui sou eu. Eu estou dando uma ordem. Obedeça, senão eu troco você e coloco o outro no seu lugar. O que eu mandei fazer, faça. E queridos, isso é perigoso. Quando a pessoa ouve a voz do inimigo, ela fica cega. Quando a pessoa ouve a voz do inimigo, ela perde o discernimento, ela perde o entendimento. E alguns chegam ao ponto até mesmo de ficarem obstinados, cegos. Davi então dá uma ordem para que ela fosse cumprida. Joabe, mesmo contrariado, vai cumprir essa ordem. Ele vai percorrer toda a nação. Berseba, Dan, ele está falando de norte a sul. Berseba era a última cidade do sul, Dan, a última cidade do norte. Joabe percorre todo o território. Depois de um tempo ele volta e dá conta: ô Davi, você tem ao todo 1.470.000 soldados. Não é? 1.570.000 soldados. Davi tem o maior exército da história de Israel. Nenhum outro rei vai ter um exército igual. O que chega mais perto é o Josafá, com 1.160.000 homens. Mas quando o Joabe chega com a conta, quando o Joabe diz: percorri tudo, o número é esse, a ficha caiu. O versículo 7 e 8 diz: e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, porque feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando Joabe volta e traz o número, Davi entendeu: que besteira que eu fiz. Se você ler o livro de Números, você vai perceber que Deus por 2 vezes manda fazer a contagem do povo, mas aí é Deus que manda, é Deus que mandou. Deus mandou Moisés 2 vezes, Números 1, Números 26, por isso que o livro leva esse nome, né? Números, porque Deus manda fazer a contagem, Deus manda fazer o censo, né? Para saber quantos tinhas, quantos homens tinha, enfim. Só que aqui, Davi vai fazer incitado pelo diabo. E diga para a pessoa que está do lado: se você não vigiar, Satanás vai te incitar para o mal, viu? Se você não abrir teu olho, Satanás vai te incitar para o pecado. Compreenda que o diabo vai trabalhar na carne. O próprio Senhor Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cabe a nós então vigiar. Mas compreenda que não estamos aqui com o propósito de apontar o dedo a ninguém, porque perfeito é Jesus. Agora, Davi, que era homem segundo o coração de Deus, vai receber a saída, a solução, a instrução, o que fazer. E tudo que está escrito para nos ensinar. A consequência vem. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Deus ainda dá a oportunidade a Davi de escolher 3 anos de seca, não é? 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste. E Davi resolve então: é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens, porque o homem é implacável, o homem não tem misericórdia. Deus é Deus misericórdia. Davi entende isso. Davi entende. E quando Davi compreende que a responsabilidade é dele, não é? E o texto diz de maneira clara que veio a peste, e o texto diz que vão morrer 70.000 pessoas. 70.000 pessoas morrem. Querido, querida, tome cuidado. Tome cuidado, porque através de você, você é a coluna de oração da tua casa. Você é o intercessor da sua casa. Você é o intercessor do seu trabalho.
Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que vigiar mais. Nós temos que atentar os nossos olhos, porque o diabo não está para brincadeira. Tem gente que brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, não. Não brinca, não. Ele não brinca. Cabe a nós abrir os nossos olhos e orar e vigiar. Muito bem, Davi assume a responsabilidade, diferentemente do Adão e da Eva. O velho homem, a velha mulher, não assume responsabilidade, não. É mentalidade caída. Quando Deus visita o Adão e a Eva após terem pecado, o Senhor chama Adão. Adão, engraçado como Deus faz as coisas, né? Você acha que Deus não sabe tudo? Claro que sabe, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Deus é onipotente, Ele está em todo lugar. Deus é todo poderoso, Ele tem todo poder no céu e na terra. O Senhor chama o Adão, dali a pouco Adão responde: ouvi tua voz e temi porque eu estava nu. E quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei, que não era para comer? Você acha que Deus não sabia? Deus está dando a ele a oportunidade de confessar. Provérbios 28, 13 diz: quem confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. Só que o Adão não confessa. Sabe o que o Adão vai dizer? A mulher que tu me deste. Em outras palavras, a culpa é sua. Quem mandou me arrumar mulher? Eu estava bem sozinho, né? Me arrumou minha mulher, me arrumou o problema. O Senhor vai na Eva. Eva, minha filha, chega para cá. Por que você fez isso? Eu sou uma santa. Eu sou uma santa. Não faço nada de errado. A serpente que tu criaste. Ela também não sumiu. Ela jogou para a serpente. E o Satanás já tinha pegado o beco. Olha essa coisa. Querido, querida, compreenda. 90% dos nossos problemas nós mesmos geramos. É necessário termos, então, discernimento para lidar com eles. Vou lhe dar alguns exemplos simples, né? Uma pessoa que come de maneira desregrada, come, por exemplo, muita massa, come, por exemplo, muito pão, come, por exemplo, muito doce, é muito provável que vai ter uma doença chamada... Você é médico? Você fez medicina para saber? Não, mas precisa fazer uma faculdade de medicina, nutrição, endocrinologia. E aí depois está diabetes, a culpa é de Deus. E aí diabetes é só um exemplo, tá, minha gente? Né? Pode ser qualquer outro. Uma pessoa que num relacionamento, marido não trata bem a esposa, esposa não trata bem o marido, vive igual cão e gato dentro de casa, beirando o divórcio, dois bicudos se bicando. Quando está na... Querido, para casar, casa até de graça, mas para separar, separa não, viu? De graça! Juridicamente separa de graça não, precisa de um advogado. Se casou no papel, juridicamente separa de graça não. Se quiser exigir direito, seja ele qual for, precisa de um advogado. Ó! Caro. Se não cuidar do casamento, pode gerar um divórcio. Uma pessoa, um exemplo, que ganha lá um salário, seja 1.000, 2.000, 10.000, 1 milhão, seja o salário que for. Se é uma pessoa pródiga, que ela gasta mais do que ganha, é provável que ela vai ver com a corda no... A pessoa ganha 1.000, gasta 1.500. A pessoa ganha 2, gasta 3, ganha 5, gasta 7, ganha 10, gasta 15. Vai ver endividada. A culpa é de Deus? A culpa é dela. E tem muita gente assim, Então compreenda, Lamentações diz: e queixo o homem, senão de seus próprios pecados. Então nós temos que analisar e olhar para a nossa vida, porque é muito fácil apontar a vida do outro. É fácil esconder atrás do pecado do outro, né? Você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Ainda tem gente que enche a boca e fala mal da vida alheia. Jesus deixou claro: não julgue para não ser. Pois é, então a gente tem que olhar para a nossa... Davi entendeu isso. Davi entendeu, a peste veio, tem gente morrendo. Versículo 17 ele vai dizer: e disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu. Ele assumiu a responsabilidade, ele está deixando claro: a culpa é minha. Quem pecou sou eu. Quem tem que arcar com as consequências sou eu. Querido, e Deus gosta disso. Como assim, pastor? Deus gosta de verdade. Deus gosta de sinceridade. Perfeito é só Ele. Mas diga comigo, Ele é Deus de misericórdia. Diga comigo, Ele é Deus de amor. Salmo 25 vai dizer, né? Davi sabia disso. Vai lá comigo rapidinho, já voltamos aqui. Salmo 25, Salmo de Davi. Ele ora dizendo, versículo 6: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias,
e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Ele invoca a Deus, ele clama ao Senhor, ele invoca a misericórdia do Altíssimo, não porque ele mereça, porque o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso. Ele invoca a Deus. E o anjo estava lá, destruindo gente, matando gente, o anjo do Senhor. É então que Deus vai mandar parar. Volte comigo, 1 Crônicas 21, diga para a pessoa que está do teu lado, uma oração com sinceridade pode mudar circunstâncias, viu? Uma oração com fé pode revogar decretos, uma oração com coração sincero muda circunstâncias. O versículo 18 diz, depois que Davi então se põe diante do Senhor, assumindo aquilo que fez e trazendo para si, ele não terceirizou, ele não disse a culpa é do fulano, é do ciclano, a culpa é minha, quem deu a ordem foi ele. Ele clama a Deus, ele invoca a misericórdia do Altíssimo. Versículo 18, 1 Crônicas 21, 18. Então, o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. E anjo do Senhor aqui no Antigo Testamento aponta de maneira clara para o Senhor Jesus. Davi então recebe uma palavra. Davi então recebe uma instrução daquilo que dele deveria fazer para resolver o problema. E ele vai fazer. E ele vai fazer. E o texto diz, no versículo 19, Davi subiu, pois Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Ele ouviu a palavra, ele ouviu a direção, ele dispôs o coração a obedecer. Sabe qual é o problema? Muita gente hoje não quer fazer nada. Quer ficar sentado de braço cruzado e quer que Deus sirva, que Deus faça. Irmão, Deus não faz isso não. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Cabe a nós clamar ao Senhor. Ele mesmo diz, clama a mim e responder-te-ei. Compreenda que a gente gera 90% dos nossos problemas. Pastor, e os outros 10? Deus vai permitir. O Jó era um camarada que fazia tudo certinho. Pensa no homem que Deus elogia, reto, sincero, temente, se desvia do mal. Ninguém tinha isso para falar de Jó. Ele passou aflição ou não passou? Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Então compreenda, mesmo que você faça tudo certinho, mesmo assim, Deus vai permitir, não porque seja mal, porque Deus quer fortalecer a tua fé, Deus quer resplandecer a glória dele. Jó perseverou, Deus honrou a fé dele. Davi aqui então recebe uma palavra. Davi aqui então recebe uma instrução do que fazer. Mas tem gente que recebe a instrução e não faz. Tem gente que ouve. Receba Jesus como Salvador. É um turista na igreja. Vem quando pode, vem quando dá. Não é? Já ouviu não sei quantas vezes para receber Jesus e não entrega a vida para Jesus. Tem outros que estão há meses, há tempos, ouvindo quem crer e for batizado será, mas não batiza. Já outros até batizaram e ouviram não sei quantas mil vezes, sem santificação ninguém verá. Não, não santifica. É crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Um dia está na igreja, outro dia está bebendo cerveja em casa. Um dia está na igreja, outro dia está vendo novela que passa o que não deve. Não se santifica, não se consagra, não consagra os olhos, não consagra o pensamento. Tem gente que ouve não sei quantas mil vezes, seja dizimista, seja ofertante, mas não dizima, não oferta, não entende a palavra. Tem gente que ouve o Senhor falando, tem que abrir o coração e deixar a palavra entrar para ela frutificar. Mas tem gente que é muito bom ouvinte. Vá lá no centro, no calçadão, vá lá debaixo do viaduto do 21, você vai perceber, a maioria esmagadora, tudo desviado. Aqui já veio vários. Sabe a Bíblia de cor? Conhecer e não viver, para Deus não quer dizer nada. Nós não podemos ser só ouvintes, devemos ser praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Davi, então, quando recebe aquela instrução, ele faz. Ele vai lá na eira do Araúna, na eira do Ornã. E essa eira era um campo aberto. Era um lugar alto. Mais alto, inclusive, do que o local onde estava a casa de Davi, o palácio de Davi. Era um lugar alto, é o Monte Moriá. Davi vai lá. E ele vai com os anciãos. Quando ele chega lá, ele vai dizer, o Araúna de cara já se prostra. De cara já joelho no chão. Não é? Já se dispõe a servir o rei. O rei o levanta e o rei diz para ele, o Araúna, eu vim aqui porque eu quero edificar um altar. Deus mandou fazer um altar aqui na tua terra e apresentar sacrifício para ele.
E aí o Arão não diz, pois não, meu rei, claro, está aqui os bois, ó, está aqui o arado para a lenha, está aqui tudo, fique à vontade, tudo é teu. Em seguida Davi diz, de jeito nenhum, eu não posso apresentar a Deus aquilo que é teu. Eu não posso apresentar a Deus sacrifício que não me custe nada. É então que Davi, versículo de número 24, está comigo aí? 1 Crônicas 21, versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã, a Araúna, é a mesma pessoa, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça o holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Se você tiver uma caneta e quiser anotar aí, estamos falando em 7 quilos e 200 gramas de ouro. Eu não sei se você sabe, o ouro nos nossos dias é vendido por grama. E eu dei uma gulgada, uma breve pesquisada. Hoje, dia de hoje, o ouro, 1 grama, está custando R$ 307,58. Eu fiz a conta, para ficar mais fácil mastigar para você. 7 quilos e 200 gramas. Em dinheiro de hoje, Davi comprou aquele terreno, com os bois, com tudo, por R$ 2.214.576. Bom preço, não? Ele pagou porque ele tinha dinheiro para pagar. Ele pagou porque ele compreendeu, eu tenho que oferecer a Deus aquilo que eu tenho, e eu tenho que fazer conforme a palavra do Senhor. Ele fez. Ele comprou o terreno, ele comprou tudo. E o texto diz no versículo 26, então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos. Se você tiver uma caneta, grife aí, holocausto, você já vai entender. E sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na baía. Então compreenda, ele edificou o altar, ele apresentou os holocaustos, oferta queimada, ele invocou o nome do Senhor, o Senhor responde com fogo, com aprovação, e o Senhor manda o anjo parar. Diga comigo, o sacrifício cessou a praga. Agora compreenda, tudo isso aqui aponta de maneira clara para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ao mesmo tempo é o rei, mas ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi para o altar na cruz do Calvário e derramou até a última gota de sangue. Diga comigo, para me dar vida, para me dar salvação, para me dar libertação, para que toda vez que eu pecasse, o sangue dele nos purificasse de todo pecado. E é pelo sangue dele que nós vencemos, é pelo sangue dele que somos curados, que somos salvos, que somos abençoados. Agora compreenda. Se você tiver uma caneta, grife do lado aí do holocausto, escreva Levítico 6. Levítico capítulo 6, Deus estabelece a lei do holocausto. A maneira pela qual, o procedimento que os sacerdotes deveriam apresentar o sacrifício. Quando o animal era trazido, ele era sacrificado, era degolado, o sangue era derramado, mas o sacerdote tinha que tirar a pele e queimar somente a carne no altar. E o sacerdote tem a responsabilidade diária de tirar a cinza e colocar lenha nova. Deus estabeleceu que, além dos demais sacrifícios, 2 cordeiros deveriam ser sacrificados diariamente. 9 da manhã ou 3 da tarde. E o procedimento era o mesmo. Tira a cinza, coloca a lenha nova, porque o fogo não poderia apagar. Querido, querida, Deus quer o fogo ardendo no altar. Agora vamos compreender, então, pastor, o que isso tem a ver comigo? Compreenda que o Senhor espera de mim e de você um aperfeiçoamento constante, um aperfeiçoamento contínuo. Se Davi, que era homem segundo o coração de Deus, vacilou, diga para a pessoa que está ao teu lado, é bom tu abrir o olho, viu? É bom tu abrir o olho, porque a palavra diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, a verdade não está em nós. Agora, como é que eu resolvo? Primeira coisa, reconhecendo, a culpa é minha. Quem fiz sou eu. Porque enquanto não houver confissão, não haverá perdão. E o diabo trabalha nisso, de uma maneira tal. Eu quero ler com você, segunda carta aos Coríntios, para você entender a seriedade da coisa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim. Segundo aos Coríntios 2:10. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz,
na presença de Cristo, preste atenção na parte final do versículo, para que não sejamos vencidos por a falta de perdão. É uma janela aberta. Não é só uma janela não, irmão. É um portão, é um portal, é uma porta escancarada para Satanás. Não deixe algo correr seu coração. Tem um coração perdoador. Ô pastor, mas você não sabe o que fizeram para mim. Eu posso não saber, mas eu sei o que Jesus fez por você. E ele deixou claro, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Ele deixou claro, os limpos de coração verão e os impuros não verão não. Os sujos não verão não. Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7? Não, Pedro, 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é 490 não. Jesus está dando ideia de infinito. Toda vez que alguém pecar, você tem que ter um coração perdoador. Mas só consegue fazer isso quem é cheio do Espírito Santo. Porque quem está ouvindo a voz do maligno vai ter um coração duro. Quem está ouvindo a voz do inimigo vai ter um coração obstinado. Quem está ouvindo a voz do inimigo incitado pelo diabo é um abismo chamando outro abismo. Aí a família é destruída, aí o casamento é devastado, aí a vida fica insuportável. E o diabo trabalha para matar, roubar e destruir. Compreende então que o altar que o Senhor espera que eu e você edifiquemos, diga comigo, é o meu coração. Você que tem que edificar. O trabalho é seu. Davi edificou o altar. No Antigo Testamento as coisas eram literais, tem uma revelação no Novo. Ele edifica um altar. Nós temos que edificar um altar aqui, ó. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Invocar, diga comigo, até descer fogo. Até descer fogo. Que fogo, pastor? O fogo do Espírito Santo, o fogo da presença do Altíssimo, o fogo que é o selo, que é a comprovação, que é a presença. Eu perdoo você, eu amo você, eu não te lanço fora, eu estou contigo, eu limpo teu coração, eu renovo tuas forças, eu tenho um novo tempo para você, eu mudo a tua história. O fogo é o selo do Altíssimo, a aprovação do Senhor, o fogo é o Espírito Santo. O fogo é o Espírito Santo. Querido, compreenda, Deus quer fazer. Deus quer operar em nós e através de nós. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Deus só faz o impossível. E assim Satanás tem incitado o coração de muitos. E muitos, infelizmente, cegos espiritualmente, não têm visto, não têm discernido. Querido, Davi reconheceu o que fez. Deus perdoou. Deus perdoou. Se você for hoje a Jerusalém, a avenida mais conhecida chama Rei Davi. O hotel de melhor qualidade, 6 estrelas, chama Rei Davi. Tudo que é bom, tudo que é nobre, chama Davi. Olha só que coisa. Davi entrou para a história. Não só do povo de Israel, não só na Bíblia, na história mundial. Não que ele fosse perfeito, mas o coração dele era voltado para Deus. Pergunto para a pessoa que está ao teu lado, onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Tem gente que ouve, mas não faz. Vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Davi edificou o altar, Davi invocou o nome do Senhor, Deus respondeu com fogo, e nós temos que também clamar ao Senhor, até que o fogo desça, até que o fogo da presença dEle aqueça o nosso coração. Hebreus 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se você tiver uma caneta, grife aí, tendo cuidado de que ninguém se prive, não está falando de ser privado por outra pessoa, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que é a raiz de amargura? É algo que está lá no íntimo do coração. É algo que precisa ser arrancado, é algo que precisa ser tirado. E se essa raiz que está lá no íntimo não for tirada, a própria pessoa se priva da graça de Deus. Se não tem a graça, não tem salvação, porque a salvação é pela graça. Queridos, Deus tem para nós descanso, Deus tem para nós refrigério, Deus tem para nós vida vitoriosa nessa terra, mas nós temos que ouvir e obedecer a voz dele. Nós temos que ser não só ouvintes, mas principalmente praticantes. A prática é a parte mais difícil do evangelho. É fácil ouvir, é fácil sentar, é fácil bater palma, é fácil ir embora. O difícil é viver. O difícil é colocar em prática. O difícil é dizer, Senhor, eu não saio daqui enquanto o fogo da tua presença não me encher. Senhor, trata o meu coração. Senhor, purifica o meu coração. Senhor, me ensina no caminho que eu devo andar. Salmo 32, o próprio Davi, estamos já chegando no final. Salmo 32.
Salmo 32. Encontre aí comigo. Vou ler a partir do versículo 6, também é Salmo de Davi. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar, o Senhor, em que me escondo, e tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aí, o Senhor agora dizendo, ensinar-te-ei, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de... Você lembra o que ele tinha pedido para Deus? Um coração reto, um coração puro, um coração alinhado com o coração de Deus. Compreenda que ele mesmo está dizendo, aquele que crê em ti, confia em ti, busca a ti, vai te buscar até te achar. Ele vai dizer, tu és o lugar em que me escondo. O Espírito Santo diz para ele, eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te guiar, eu vou te conduzir com meus olhos. E o Senhor dá um conselho, não seja como o cavalo, não seja como a mula. Alguém já andou a cavalo? Usou chicote? Usou espora? E o animal é bruto, né? Tem que segurar a rédea firme. Tem que segurar a rédea firme. Se não segurar, o animal quer desgovernar, não é? Dependendo, se o animal não é bem ensinado, tem que usar o chicote para poder corrigir. Sabe o que Deus está dizendo? Não seja como o cavalo, como a mula, é uma pessoa teimosa, é uma pessoa bruta, é uma pessoa que ouve, mas não obedece. E aí vai padecer, e aí vai sofrer. O Senhor quer nos guiar e nos conduzir a ponto de entendermos, essa é a palavra, essa é a direção, essa é a vontade de Deus, e é isso que eu vou fazer. Compreenda que Deus não lança os nossos pecados na cara, quem lança é o Satanás. Deus não. Deus lança no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. E Deus nos ensina, e nos ensina para vigiarmos, e nos ensina para nos fortalecermos nele, e nos ensina para não darmos brecha nenhuma para Satanás. Ô querido, compreenda, naquilo que depender do Senhor, o Espírito Santo já veio estar aqui, e ele quer te fortalecer. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos salva, nos liberta, nos transforma, nos abençoa, ainda que o inimigo se levante, é para cair por terra, porque o Senhor quer esmagá-lo debaixo dos nossos pés. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Apocalipse 12, 11 diz, e eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Do mesmo jeito que no passado Satanás incitou a Davi, ele anda pela terra, bramando como um leão, buscando a quem possa. Mas nesse mesmo texto, Pedro diz, seja sóbrio, vigie. No versículo seguinte ele diz, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as minhas aflições se cumprem com os vossos irmãos do mundo. Nós temos que resistir firme na fé. Vivemos em tempos difíceis. Tem muita gente por aí dando ouvidos ao inimigo. Eu e você temos que dar ouvidos ao Senhor. Eu e você temos que dar ouvidos à palavra do Altíssimo. Eu e você temos que construir o altar. Eu e você temos que invocar o nome do Altíssimo. Eu e você temos que desfrutar do fogo da presença do Todo-Poderoso, que aquece o nosso coração. O fogo santo que ilumina os nossos olhos. A presença santa que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria para não cairmos nas ciladas. A palavra diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Se você não vigiar, o diabo te passa uma rasteira. Mas vigiando, o diabo pode até se levantar, mas vai cair, porque o Senhor é conosco, e maior é o que está em nós, conosco, do que o que está no mundo. Querido, querida, compreenda, Deus tem para nós uma vida abençoada nessa terra, Deus tem para nós uma vida vitoriosa nessa terra, mas nós temos que entrar nesse lugar de descanso, e esse lugar é o Senhor. Nós temos que pedir a visitação do Altíssimo, para visitar o nosso coração e derramar fogo.
Nós temos que reconhecer nossos pecados com arrependimento, com sinceridade, e dispor o coração a buscá-lo, a se santificar, a andar na presença do Senhor. Confesso que não era essa a mensagem que eu queria ter pregado, mas foi a que Deus me mandou pregar. E se Ele mandou pregar, que alguém precisa ouvir. Eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus manda. Antes de querer te agradar, eu quero agradar a Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero que você seja também. Amém? Então deixa a palavra entrar no teu coração. Deixa ela frutificar. E agora, nós vamos fazer como Davi. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Agora é hora de dizer para Ele: o altar está aqui, Senhor, manda fogo. Agora é hora de dizer: sou eu, Senhor, sou eu. Aqui, ó, vem com o fogo da tua presença. Vem primeiro com o sangue do Cordeiro me lavando, me purificando, e vem com o fogo me enchendo.